Boa noite, caros colegas. Hoje falaremos um pouco sobre o sistema genital feminino, ou seja, sistema reprodutor feminino. As pessoas que compõem o grupo são Denise, Rafael, Larissa, Paloma, Eveline, Laura e Amanda, todos do curso de Psicologia. Vou fazer uma breve introdução para vocês. O sistema genital feminino, ao contrário do homem, ele é diferente. E um desses motivos é que a mulher é responsável por abrigar o novo ser durante uma gestação, no caso, o bebê. O aparelho genital feminino também é formado por órgãos internos e externos, sendo eles vagina, ovários, tubas uterinas, úteros. Os externos são monte púbico, vulva, grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris. Agora, a nossa amiga Clenilda vai falar um pouco sobre a vagina. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre a vagina. A vagina é um órgão interno e tem glândulas secretoras de muco, o qual é altamente ácido. Essa acidez neutraliza algumas bactérias que vivem dentro da vagina. São mais de 30 tipos de bactérias que vivem na vagina. O muco neutraliza algumas delas e permite que fique somente as bactérias boas. A vagina tem cerca de 7 a 9 centímetros. Em volta da vagina, ela é um tubo muscular, de musculatura lisa. E sua função é servir como órgão. A função da vagina é servir como órgão copular, canal do parto e via de secreção de fluxo menstrual. A vagina ela é revestida por cordões musculares. Dá para ver essas setinhas verdes são as partes que eu estou falando, tá, gente? Os cordões musculares, tipo os músculos por dentro da vagina, ó, dá para vocês verem aqui a setinha em cima aqui do lado esquerdo, que mostra a vagina, que é esse canal que é cilíndrico. Ela tem uma parede muscular, assim, que é, como eu digo, ela é tipo anéis, assim. É uma parede que não é uma parede lisa, é uma parede cheia de anéis musculares, que serve para sugar, para fazer um movimento de sugação. A vagina é revestida por cordões musculares em anel, podendo se expandir quando necessário. Ela pode se expandir, ela pode dilatar, exemplo, durante o parto. Dentro da vagina existem tecidos irregulares, que são chamados de rugas vaginais, que é essa parte que vocês verem por dentro vermelhinha. E aí, perto, nesse outro desenho, tem as glândulas vestibulares, que são duas pequenas formações que tem isso, nessa parte aqui, que tem cerca de 0,5 centímetros de diâmetro, situada em um de um lado e outro do outro, do orifício vaginal. Ai, desculpa meu cachorro. São arredondadas ou ovais. E elas formam secreção, que é uma substância rica em muco, que umedece e lubrifica a vagina. Então, são essas glândulas que são responsáveis pela lubrificação. E pela lubrificação e por umedecer, manter a vagina sempre umedecida. A parede vaginal, voltando no outro slide, tem a parede vaginal. Volta para mim, Rafael.
essa parte, a parede vaginal, eu vi mais essa parte. Isso, a parede vaginal. A parede vaginal é formada por 3 camadas: mucosa, muscular e advêntica. A mucosa é constituída de tecido conjuntivo repleto de fibra elástica. A camada muscular é formada por fibras musculares lisas. E a camada advência localiza-se na parte externa da camada muscular e é composta por tecido grosso e elástico, que confere a elasticidade do órgão, essa parte que dá elasticidade à vagina. E essa parte aqui do ímen também, dá para ampliar o desenho, dá para vocês verem o ímen que fica perto do vestíbulo. É uma película presente na entrada da vagina, é impermeável, normalmente possui uma abertura anelar, por onde são eliminadas as secreções e a menstruação. Normalmente, o ímen é rompido quando a mulher pratica a primeira relação sexual. Então, é nessa parte, perto do vestíbulo, que fica o ímen, que é rompido com a primeira relação sexual. E é isso. Gente, eu não apareci aqui na janelinha. Meu vídeo está aberto. Agora, vamos falar um pouco sobre bulbos do vestíbulo. Ainda na área da vagina, temos os bulbos do vestíbulo, com cerca de 3 centímetros de comprimento. Está ligado à excitabilidade sexual feminina. O bulbo do vestíbulo são 2 massas de tecido erétil alongada ao redor do ósseo da vagina. Não são visíveis na superfície, pois está profundo e recoberto pelo músculo. Bulbo esponjoso. Localiza-se superior ou profundamente aos lábios menores do pudendo, não dentro. Imediatamente inferiores à membrana do períneo. E os bulbos do vestíbulo são homólogos ao bulbo do pênis. As glândulas vestibulares, como a minha amiga Crenilda disse, temos as maiores e as menores. Ela falou um pouco sobre as maiores. As menores são números variáveis e seus minúsculos ductos se abrem no vestíbulo da vagina, entre o ósseo da uretra e o da vagina. Essas glândulas, durante o coto, são comprimidos e secretam um muco que vão lubrificar a porção inferior da vagina. Sobre as glândulas vestibulares, nós temos um grande exemplo, que é as glândulas de Bartholin. Vou falar um pouco sobre elas. São 2 glândulas que se localizam na vulva, porção externa da genitália feminina, e tem como função a produção de um fluido lubrificante. A sua função é produzir esse fluido mucoso, que serve para lubrificar e umidificar a vulva, principalmente durante o ato sexual. Essas glândulas possuem cerca de 2,5 centímetros de comprimento e seus orifícios de saída 0,5 centímetros de diâmetro. Para facilitar a identificação anatômica das glândulas, se você pensar na vagina como um relógio, os orifícios de saída estarão localizados na marca das 4 e 8 horas. E é isso. Ó, aqui temos... Volta lá, Rafael, só um pouquinho. Desculpa.
Aqui temos uma imagem mostrando o bulbo do vestíbulo, logo embaixo, as glândulas vestibulares, e aqui a vagina, e aqui do outro lado mostra as glândulas do vestibulares maior, no caso o exemplo é de Bartolini. Obrigada. O monte pubis é a eminência adiposa arredondada, anterior à sínfise púbica, tubérculos púbicos e o ramo superior do pubis. Ela é a eminência formada por massa de tecido adiposo subcutâneo. A quantidade de tecido adiposo aumenta na puberdade e ela diminui na menopausa, e a superfície do monte é contínua com a parede anterior do abdômen. Após a puberdade, o monte pubis é coberto por pelos pubianos encrespados. Aí tem a imagem aí depois. Passa aí para mim. Ó, é lá em cima. Eu vou falar sobre os lábios maiores. Os lábios maiores do pudendo são pregas cutâneas proeminentes que proporcionam proteção indireta para o clítoris e para os ossos da uretra e da vagina. Cada lábio maior é preenchido principalmente por um prolongamento digital de tecido subcutâneo frouxo, contendo músculo liso e a extremidade do ligamento redondo do útero. As faces externas dos lábios maiores na mulher adulta são cobertas por pele pigmentada, contendo muitas glândulas sebáceas e por pelos pubianos encrespados. Em mulheres nulíparas, que são as que nunca tiveram filho, os lábios maiores fundem-se para formar uma crista, a comissura posterior, que está situada sobre o corpo do períneo e é o limite posterior da vulva. Essa comissura geralmente desaparece após o primeiro parto vaginal. Slide, por favor. Tá passando de novo, não, o slide? Vai passar. Ai, meu Deus. Pera. Agora eu vou falar sobre os lábios menores. Os lábios menores do pudendo são pregas arredondadas de pele, sem pelos e sem tecido adiposo. Estão situados na rima do pudendo, circundam medialmente e fecham o vestíbulo da vagina, no qual se abrem os ossos externos da uretra e da vagina. Eles têm um núcleo de tecido conjuntivo esponjoso, contendo tecido erétil em sua base e muitos pequenos vasos sanguíneos. Passa o slide, por favor. Não está passando de novo? Isso, foi. Anteriormente, os lábios menores formam duas lâminas. As lâminas mediais de cada lado se unem e formam o frênulo do clítoris. As lâminas laterais unem-se anteriormente à glande do clítoris ou muitas vezes anterior e inferiormente, assim superpondo-se à glande e encobrindo-a, e formam o prepúcio do clítoris. Nas mulheres jovens, sobretudo as virgens, os lábios menores estão unidos posteriormente por uma pequena prega transversal, o frênulo dos lábios do pudendo. Passa mais um. Isso.
Embora a face interna de cada lábio menor seja formada por pele fina e úmida, tem a cor rosa típica da túnica mucosa e contém muitas glândulas sebáceas e terminações nervosas sensitivas. Uma explicação bem rapidinha do que são os grandes e os pequenos lábios. Eles servem para proteção da vagina, da uretra e do clítoris. Eles também servem para proteção daquele muco que tem na vagina não sair. E esses que estão passando o mouse aqui são os pequenos e os grandes lábios. E essa é a minha parte. Obrigada. O clitóris é um órgão erétil localizado no ponto de encontro dos lábios menores do pudendo anteriormente. Ele consiste em uma raiz e um pequeno corpo cilíndrico formado por dois ramos, dois corpos cavernoso e a glande do clitóris. Os ramos eles se fixam uns aos ramos inferiores do púbis e a membrana do períneo, profundamente aos lábios do pudendo. O corpo do clitóris ele é coberto pelo prepúcio e junto ao corpo a glande do clitóris tem que ser juntos o corpo e a glande do clitóris eles têm 2 centímetros de comprimento. Ao contrário do pênis, o clitóris ele não tem relação funcional com a uretra ou micção. Atua apenas como órgão de excitação sexual e o clitóris ele é muito sensível, ele aumenta de tamanho a estimulação tátil. E a glande do clitóris é a parte mais inervada do clitóris. E tem densa provisão de terminações sensitivas. Aí mostra o desenho. A imagem, né? E é só. Boa noite, eu vou falar sobre os ovários. Os ovários eles são gônadas femininas que produzem o ovocito, a gameta feminina, além de hormônios de estrogênio e progesterona. Ela faz, no caso dos ovários, eles fazem a produção dos hormônios femininos e também a produção e armazenamento dos óvulos, que são liberados um a cada mês e recolhidos pelas tubas uterinas enquanto durar o período reprodutivo da mulher. Os ovários eles estão localizados na cavidade abdominopélvica, mais especificamente na fossa ovariana, no recesso da fossa ovariana. Eles estão localizados um de cada lado, ladeando o útero ladeando o útero. Pode passar. Em mulheres que nunca tiveram filhos, os ovários eles têm um formato ovalado e mede cerca de 3 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro de largura e 1 centímetro de espessura. Eles basicamente têm o formato de uma amêndoa descascada. Os ovários, embora eles estejam localizados na fossa ovariana, eles fazem parte também da cavidade peritoneal, já que o ovário direito ele é próximo ao apêndice vermiforme, que é parte do sistema digestório. Aí, como vocês podem ver, tem uma imagem dos ovários e do útero. O ovário ele possui alguns ligamentos. Ele possui 4 ligamentos. O ligamento longo, que é essa parte amarela maior, que cobre toda essa parte do útero e dos ovários. Tem o ligamento mesovário, que é a prega que conecta a parte dorsal, no caso a parte posterior do útero, ao ovário, do ovário ao útero. Como ela é posterior, a imagem anterior não dá para ver, mas ela, no caso, fica atrás dos ovários. Tem o ligamento próprio do ovário, ou
útero ovárico, que ele une a borda uterina do ovário ao útero, como vocês podem ver ali na imagem. Essas fitinhas, essas cordinhas que conectam os ovários ao útero. E também tem o ligamento suspensor do ovário, que são, por dentro desses ligamentos, é onde passam os vasos ováricos e os nervos. Ele faz conexão com a extremidade lateral do ovário na parede lateral do abdômen. Pode passar. Os ovários, eles realizam o processo da produção de gametas e esse processo ele se inicia desde o período fetal das mulheres. Então, desde que as mulheres estão no útero, elas já começam a produzir as gametas. O que ocorre as mulheres elas liberam normalmente um ovocito a cada período fértil, desde da primeira menstruação até a sua menopausa. No sistema reprodutivo feminino, o folículo ovariano é um saco cheio de líquido que contém um óvulo imaturo ou ovocito. Esses folículos, eles no caso, são encontrados no ovário e eles, a cada ciclo, eles se desenvolvem e eles liberam um óvulo por ciclo reprodutivo. Durante a ovulação, um óvulo maduro é liberado de um folículo. É comum que aconteça a atresia. A atresia é quando um folículo ele não libera um óvulo e ele acaba se desintegrando. Isso pode acontecer em qualquer momento do período do desenvolvimento, em qualquer fase do desenvolvimento. Pode passar. Os ovários eles são inervados pelo plexo nervoso ovariano, que recebe fibras dos plexos aórtico, renal e hipogástrico, o superior e inferior. As fibras simpáticas são provenientes dos nervos esplânticos menores, que ficam localizados, no caso, nas vértebras T10 e T11 da medula espinhal. A inervação parasimpática ela vem dos nervos esplâncnicos pélvicos, o S2 e o S4. E os linfonodos lombares são responsáveis pela drenagem linfática dos ovários. Tem também o chamado corpo lúteo. O corpo lúteo ele é o que resta, no caso dos folículos, após a ovulação. São, no caso, os resíduos que sobram nos folículos rompidos e que se tornam esse corpo lúteo, que é uma glândula endócrina temporária. Esse corpo lúteo tem função de produzir diversos hormônios, como o estradiol, a progesterona, a relaxinina, a inibina A e B, além de produtos como citoninas e prostaglandinas. É isso. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas, ela é um órgão à parte. Pessoas acreditam que ela faz parte do útero, mas não, ela é um órgão à parte. Cada uma delas mede cerca de 10 centímetros, sendo ela duas. São duas. Para melhor entender as tubas uterinas, podemos dividi-las em 4 partes, ou regiões. Temos a intramural interna. A intramural, ela está localizada dentro do útero. Ela
mede cerca de 1 centímetro e é considerada muito pequena. Temos a istmo. A istmo é a parte mais estreita da tuba uterina. Ela se conecta ao útero. Como eu estava dizendo, a istmo é a parte mais estreita da tuba uterina. Ela está conectada ao útero. Istmo é essa parte aqui. Está conectada ao útero. Sendo que dentro do útero tem a intramural. Tem a parte ampola. A ampola é a parte que se inicia medialmente ao infundíbulo. É a porção que possui região mais larga da tuba uterina. A maior parte das fecundações são realizadas nessa parte. Ampola é essa parte aqui da tuba. Também temos o infundíbulo. O infundíbulo ele é a extremidade lateral da tuba uterina. Possui forma de funil e está intimamente relacionado com o ovário. Infundíbulo, essa parte aqui, ele está relacionado intimamente ao ovário. Os infundíbulos, eles possuem as fímbrias. As fímbrias, elas são como franjas, elas são responsáveis por captar o ovócito liberado pelo ovário e conduzir ele até o interior da tuba uterina. Fímbrias são essas franjas aqui, olha, na borda do infundíbulo. Como eu disse, elas capturam o ovócito liberado pelo ovário e levam até o interior da tuba. As tubas uterinas elas possuem duas extremidades, uma uterina e a outra fimbriada. A uterina é a porção próxima ao útero, essa região aqui, a extremidade uterina, e aqui tem a extremidade fimbriada. Ela recebeu esse nome devido a estar aqui na ponta as fímbrias. Elas se localizam lateralmente do útero até aos ovários. Ela é localizada lateralmente, do útero aos ovários. Elas também são chamadas de trompas uterinas, trompas de Falópio e ovidutos. Também é bem comum ouvir esses nomes para as trompas uterinas, para as tubas uterinas, perdão. Aqui nessa imagem conseguimos ver a intramural, olha. A parte interna que fica dentro do útero. Ela é bem pequena, cerca de 1 centímetro. Aqui é a outra parte, istmo, ampola e o infundíbulo. Aí aqui tem as franjas das fímbrias. Vou falar um pouco agora sobre a complicação que pode ocorrer nas trompas. Gravidez ectópica, também designada gravidez tubária. Ela pode culminar em romper a tuba uterina, proporcionando hemorragia. Essa complicação aqui acontece devido, vou explicar para vocês. O encontro do espermatozoide, o espermatozoide encontra com o óvulo na ampola. A ampola é essa parte aqui. Vou botar essa imagem aqui para vocês. A ampola é essa parte aqui. É nessa região aqui que ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí, a partir daqui, eles seguem para o interior da cavidade uterina. Aqui para dentro. A partir desse encontro aqui, eles seguem em direção aqui. A cavidade uterina. Quando não acontece esse segmento, acontece a chamada gravidez ectópica, também chamada de gravidez tubária. A gravidez é realizada na tuba uterina, não acontece literalmente no útero. Aí, acontecendo isso, pode romper a tuba uterina e proporcionar hemorragia na pessoa, na mulher a qual foi vítima disso.
Agora eu vou passar a fala para a minha amiga Eveline. Boa noite. Agora vamos falar do útero, que é o maior órgão que compõe o sistema reprodutor feminino. Podemos ver ali no slide uma imagem do órgão dissecado. No útero tem uma passagem de cérvix para que os espermatozoides depositados na vagina tenham condições de alcançar a tuba uterina. O útero ele possui como a principal função receber e implantar os embriões, além de ser responsável pela expulsão do feto no momento do parto, por meio das contrações. Próximo. Próximo. Ele está localizado na cavidade pélvica, nós vemos na imagem. Ele está inserido póstero superiormente à bexiga urinária e antero inferior ao reto. Salvo em algumas exceções de algumas pessoas que têm o útero numa posição mais vertical. Quando isso ocorre, a sua face antero inferior, ela fica voltada em direção ao cólon sigmoide. Ao analisarmos a morfologia, a gente pode ver que dentro dele há uma cavidade que tem um formato triangular. Se você observar a figura do útero, você verá que se assemelha ao formato de uma pera. Próximo. As suas dimensões, uma mulher adulta, elas variam bastante. Entre 6 e 9 centímetros de comprimento. A espessura varia entre 2 e 3 centímetros. O peso do mesmo também varia entre 25 e 90 gramas. Só que é importantíssimo a gente salientar que o volume do útero, assim como a gente pode observar ali na imagem, ele vai sofrer várias variações conforme a idade da mulher, o número de gestações, o estado gravídico e se ela está sofrendo algum tipo de estimulação hormonal. As suas paredes, elas são compostas de um tecido muscular distensível. Essa elasticidade do tecido é muito necessária, por quê? Para o período chamado de gestação. E seu epitélio é formado por células ciliadas e células secretoras. Próximo. Nós podemos dividi-lo basicamente em 3 partes principais e 2 partes menores. As partes principais são o corpo do útero, que é essa porção dilatada do útero, essa parte maior que a gente vê, que ela é mais preponderante. O fundo do útero, que é a parte superior, essa parte que fica em cima da parte dilatada. E o cérvix, ou colo uterino, que é essa porção mais estreita e mais baixa do útero. Ela se abre para a vagina. O istmo é esse pequeno segmento ali embaixo, estreito, ele fica situado entre o colo e o corpo do útero. E o ósseo, que fica situado na porção vaginal da cérvix, ele estabelece a comunicação entre o interior do útero e o interior da vagina. Próximo. Ele é composto por 3 camadas. O perimétrio, a camada mais externa, visível, constituída por tecido conjuntivo. O miométrio, que é a camada intermediária e a mais espessa, constituída de uma musculatura lisa. Ela é dividida em 4 camadas que não são muito bem definidas. A primeira e a quarta camadas, elas são compostas basicamente de fibras que estão dispostas longitudinalmente. Já as camadas intermediárias, elas contêm os grandes vasos sanguíneos, responsáveis por quê? Pela irrigação do órgão. O miométrio,
ele possibilita as contrações no momento do parto. Durante a gestação, as fibras dele, lisas, elas aumentam de número e de tamanho. O endométrio, ou mucosa uterina, que é o tecido que reveste o interior do útero. Esta camada mais interna e formada de tecido epitelial é altamente vascularizada e é dividida em duas partes, a cérvix, ou colo do útero, e o corpo do útero, a parte de cima, oca, onde o bebê se desenvolve durante a gestação. Esse órgão, ele pode ser vítima, sofrer algumas anomalias, algumas malformações anatômicas, e mesmo a ausência dele. A síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser é uma condição incomum, com incidência de 1 para cada 4 a 5 mil nascimentos de meninas, sendo a segunda causa mais frequente de amenorreia. Amenorreia é o que é ausência de menstruação, após as disgenesias gonadais. É uma forma de agenesia mulleriana, caracterizada por atresia vaginal, anomalias uterinas e tubárias, que podem incluir a ausência do útero ou a sua hipoplasia. Já a insuficiência do colo uterino, ela ocorre quando o colo do útero da mulher encontra-se menor que 2,5 centímetros durante a gravidez. Essa insuficiência pode, na verdade, acarretar complicações como aumento do risco de aborto ou, muitas vezes, facilitar o parto prematuro. Aí o útero bicorno, como a gente pode ver nas imagens. Próxima, Rafa. Isso. Ali a gente vê a primeira imagem, é a imagem da insuficiência de colo uterino, essa superior à esquerda. O colo uterino ali é menor que 2,5 centímetros. A imagem lateral, superior direita, é a imagem de uma síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Nela ali a gente pode verificar a ausência do útero. A mulher não tem o útero. E embaixo nós vemos um útero bicorno, útero unicorno, útero duplo ou de Delfo, útero septado, útero retrovertido. No caso do útero septado, eles fazem uma cirurgia, cortam aquele septo do meio e a mulher pode ter filhos normalmente. O útero retrovertido, que é a última imagem, a mulher apresenta muita dificuldade para engravidar. Essas malformações uterinas e no formato, essas malformações uterinas e alterações na posição do útero dentro da cavidade pélvica, algumas podem ser corrigidas cirurgicamente, dependendo da malformação. Elas podem também levar à infertilidade. Este órgão, próximo, Rafa. E isso aí é uma imagem de um ultrassom, né? A gente pode verificar um útero duplo. O útero de Delfo, o bicorno, todos eles ilustrados. Agora, o que a gente pode observar ali? O colo do útero, né? Este órgão, ele pode ser afetado pelo câncer. Esse câncer do colo de útero, ele ocupa o segundo lugar na incidência de câncer em mulheres. Esse tipo de carcinoma também já foi um dos maiores índices de mortalidade. Agora, ele é relativamente baixo, devido ao diagnóstico precoce, que é feito pelos exames preventivos, o famoso Papa Nicolau. Alguns fatores de risco, eles podem contribuir para o surgimento desse tipo de câncer, como o tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais, os múltiplos parceiros sexuais, atividade sexual precoce,
agentes infecciosos como HPV, entre outros fatores. Uma curiosidade sobre o útero, para finalizar a nossa apresentação. Durante a gravidez, o útero passa por diversas transformações para que possa acomodar o bebezinho, durante todo o período gestacional. Dentre essas transformações, podemos destacar o seu comprimento, que de 7,5 centímetros em média, pode chegar até 35 centímetros. A sua capacidade, que varia em torno de 6 a 10 ml, passa a ser de até 10 litros, e o seu peso, que antes girava em torno de uma média de 70 gramas, ele pode chegar a 1,2 kg. As referências utilizadas, as referências bibliográficas, imagens e conteúdos utilizados nesse material. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido o assunto abordado e muito obrigado.